Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Vida de Escritor. Vamos para mais um capítulo e o assunto de hoje é capital pessoal. Isso, inclusive, é o tema da minha newsletter. Se você ainda não é inscrito na minha newsletter Capitalista Intelectual, tem o link aqui na bio. Eu tenho certeza que você vai gostar, porque toda semana eu trago uma carta de 1.400, 2.000 palavras com um tema bem aprofundado sobre posicionamento digital, como que você pode capitalizar teu conhecimento fazendo o que você já sabe fazer, ou seja, sem precisar aprender nada novo, ok? É pegar o que você já tem, tudo que você já estudou até hoje, tudo que você já consumiu e transformar isso em capital real, algo que você pode monetizar e crescer não só a sua carreira, mas também viver do teu propósito, da tua autenticidade, certo? Se isso te interessa, fica a minha dica aqui na bio. Então, bora falar um pouquinho sobre essa questão de capital pessoal, o que que é isso, né? Um conceito novo, é uma categoria que eu tenho criado aqui no Brasil. Então é algo que precisa de explicação, precisa definir muito bem com clareza esses pontos, para que você consiga entender o fio da meada aqui, né? Então, capital pessoal, quando a gente fala da palavra capital, a galera pensa muito no mercado financeiro, né? Capital, moeda, dólar, esse tipo de coisa. Mas capital, se a gente for procurar no dicionário a definição, é qualquer coisa que forneça algum valor ao proprietário, ou seja, eu tenho uma posse de alguma coisa e ela tem valor para alguém, onde eu posso fazer uma transação e monetizar isso. E o conhecimento é um tipo de capital, certo? Onde eu tenho muito conhecimento que eu posso compartilhar infinitamente, eu posso fazer, eu tenho no mínimo 200, 300 vídeos que eu poderia fazer só esse ano. Fora os vídeos do ano que vem, então eu tenho muito conhecimento. Se você pegar a minha gestão do conhecimento, eu tenho mais de 16.000 notas lá, né? Fora a questão business, se eu juntar tudo, eu devo ter 30.000 notas. É o resultado de mais de 10 anos de pesquisa, mais de 10 anos vivendo do digital, 6 anos como mentor. Então, eu tenho muito capital intelectual. E é sobre isso que se trata. Quando você tem muito capital intelectual, qual é o próximo passo? Você tem que capitalizar, você tem que compartilhar aquilo que você sabe. É meio que um destino quase que imediato para o teu conhecimento. Agora eu vou fazer um breve esboço prático de algo que eu já apliquei e eu sei que funciona, e se você aplicar também vai funcionar com você. Como que a gente pode então monetizar o mesmo conhecimento em escalas diferentes, né? Vamos pegar aqui o que eu fiz lá no Organizadamente. Então eu fui um cara que por 10 anos eu estudei produtividade, tudo sobre produtividade, tudo sobre mente humana, psicologia, filosofia. Eu sou um cara que eu amo aprender, né? Minha média de leitura por ano era em torno de 60, 70 livros ao ano. Fora outras coisas, consumo de vídeo de YouTube, artigos diários. Eu sou um cara que eu consumo muito, eu gosto muito de aprender, eu sou muito curioso. Inclusive, depois da era de IA, tornou minha vida ainda mais fácil, né? Porque eu consigo consumir um grande volume de informação, só que agora não de uma maneira totalmente desorganizada. Eu consumo da maneira certa e lapidada já para o ângulo que eu quero aprender, né? Então, esse volume de informação ele aumentou, só que a retenção também aumentou, porque eu já consumo de uma forma organizada. E através dessa minha jornada, eu construí vários sistemas de produtividade, construí várias automações, tanto no computador quanto no celular, que facilitavam a minha vida. Olha o quanto isso é valioso, ou seja, eu acumulei o quê? Capital intelectual, certo? Lembra que a gente já falou, capital é aquilo que eu tenho posse, eu posso trocar por monetização, certo? Isso é capital. Então o intelecto é uma ótima fonte de monetização. Muita gente fala que conhecimento só é poder quando você consegue aplicar, né? Não adianta ter um monte de conhecimento, um monte de livro jogado aqui na estante, se você não cria projetos reais, se você não compartilha semanalmente teu conhecimento. Não vai adiantar de nada. Você vai até esquecer, inclusive, do que você já aprendeu, porque você não está usando no teu dia a dia, na tua rotina, certo? A gente só lembra daquilo que a gente usa diariamente ou semanalmente. É assim que nossa memória funciona. Então, eu posso pegar ali no Organizadamente e fornecer um conteúdo gratuito muito bom, que é o que eu faço lá no YouTube. Se você ir no YouTube do Organizadamente, ali do YouTube da Alma Educação, você vai ter muito conteúdo de valor, que vale até mais do que livros, por exemplo, e você não vai pagar nada por aquilo. Então, é um conteúdo muito forte, muito bom. Só que aquele mesmo conteúdo,
eu consigo vender numa mentoria de R$ 4.000, por exemplo. Mas, cara, não faz o mínimo sentido, né? Se a pessoa ela pode pegar aquele conhecimento de graça, por que ela vai me pagar R$ 4.000? Por N outros motivos. Lembra que eu falei, não é a informação que vai tornar o teu valor único. É por outros fatores. Ela paga 4.000 para ter acessibilidade ao meu tempo, para ter mais exclusividade, para que eu olhe para o sistema dela, para que eu olhe para a rotina dela, para que eu olhe para ela, ok? Então ela está pagando, na verdade, pela minha atenção, pelo meu tempo, não somente pela informação. Porque aqui ela vai ter informação de graça, assim como você está tendo outra parte do meu capital intelectual de graça para você. Você já tem, é seu, toma, né? Mas o que você não tem de mim? Eu olhar e organizar teu conhecimento. Eu olhar e procurar dentro do que você já tem qual é o melhor ângulo para você cobrar muito pelo teu conhecimento. Talvez você não saiba disso ainda. Talvez você não saiba o que é mais valioso do teu conhecimento. Para isso você me pagaria uma mentoria do Capitalista Intelectual. Eu tenho a news de graça do Capitalista Intelectual e eu tenho a minha mentoria que é muito mais cara, certo? Justamente por isso. Então, quando a gente quer subir a escala daquilo que a gente já sabe, sem aumentar a quantidade de informação que a gente precisa aprender, a gente tem que trabalhar outros fatores. Nosso posicionamento como especialista. Aqui você já sabe que eu tenho autoridade. Por quê? Por mais que esse canal seja pequeno, ele é meu terceiro canal no YouTube. Eu já tenho toda uma bagagem. Eu sei fazer YouTube há mais de 10 anos. Então eu sei que isso é só temporário, eu conheço o algoritmo do YouTube. Daqui, sei lá, 20, 30 vídeos, esse canal já dá uma alavancada, certo? Então eu sei como chamar atenção. É uma habilidade que eu já domino. Eu sei como me comunicar, eu sei escolher partes do meu capital intelectual para compartilhar e quais partes eu mantenho em segredo, né? É sempre uma habilidade. Você tem que saber compartimentar a tua mente para ela valer mais. Tanto em termos pessoais, para você aprender a coisa certa, na hora certa, na quantidade certa, quanto em termos profissionais. Saber compartilhar o ângulo certo, um ângulo mais atrativo, que vai te fazer cobrar mais por aquilo que você entregaria até de graça ou já entrega de graça, certo? Então esse é o primeiro nível do capitalista intelectual, saber que a informação ela tem um certo valor, só que mais informação nem sempre vai indicar mais receita, vai indicar mais dinheiro no teu bolso, certo? Então você pode compartimentar em modelos, né? Você pode entregar muito conteúdo gratuito, só que nem todo mundo assiste todos os seus vídeos, a galera é culpada, a galera não vai pegar e vai mapear, vai conectar tudo. Ela não tem esse tempo, certo? E esse é outro motivo pelas pessoas pagarem mentorias caras, elas não têm tempo. Às vezes é um aluno que pagou uma comunidade minha, ele gosta muito daquele conteúdo, só que ele não tem tempo de estudar todo dia para aprender tudo aquilo. E ele quer algo mais resumido, mais na necessidade dele, mais adaptado para a vida dele. Então ele paga algo que ele tem o valor mais rápido e mais personalizado. Então é isso que faz as coisas valerem mais, né? Então olha que legal. Agora você não precisa ter uma rotina que te cause burnout. Você não precisa postar conteúdo todo santo dia. Tem gente que cresce assim? Tem. Mas não é isso que vai fazer crescer, né? Tem muitos conteúdos que você posta todo dia que vai ficar numa média, né? De views, um monte de coisa, não vai ter tanta alavancagem assim. Você pode estar usando esse tempo de uma maneira diferente, né? Você pode usar esse tempo para alavancar primeiro teu capital pessoal, ou seja, estudar mais, organizar melhor teu conhecimento, organizar melhor a tua comunicação, resumir melhor o que você sabe, com ângulos mais claros, mais úteis, certo? Então é um outro tipo de rotina. Aqui eu não estou falando sobre rotina de produção de conteúdo. Isso você já tem de monte aí no YouTube. Eu estou te falando da rotina do capitalista intelectual. E conteúdo no capitalismo intelectual é só uma parte da equação. Se não fizesse parte da equação, eu nem estaria gravando isso aqui para você. Faz parte, é uma parte estratégica, mas não é a principal. O principal é a categoria, é a temática, é quando você consegue conectar o que você aprende com a tua carreira. Isso vira a sua carreira, vira uma carreira autodidata, certo? Eu estou escrevendo um livro sobre isso, carreira autodidata, justamente para que você consiga criar um novo modelo de carreira para a sua vida. Hoje a gente vive na era da informação. Faz muito sentido a gente aproveitar essa era para criar nossas próprias carreiras. Porque se a informação está abundante agora, obviamente a gente consegue se especializar
somente por conteúdos que a gente vai achando na internet. Isso é algo que eu faço há 10 anos e eu tenho provas aqui, eu consigo te comprovar em 3 projetos diferentes, certo? Então, basicamente, você vai estudar muito, vai aprender, vai se especializar, vai lapidar esse valor e aí você vai criar uma escada de valor. O que é uma escada de valor? São níveis de entrega para o mesmo conhecimento. Eu estou te entregando aqui dois pilares do capitalista intelectual. Primeiro, como é a rotina de um capitalista intelectual e a escada de valor para você alavancar o valor do mesmo conhecimento, que é o que eu estou falando agora, né? Então, 2 insights aqui. Só que no meu programa caro, a mentoria, por exemplo, você tem toda a conexão dos assuntos. Aqui nem sempre os vídeos eles vão se conectar. Na mentoria está tudo conectado. Tem exata sequência, a jornada, passo a passo para você atingir isso muito mais rápido. Fora a personalização, de eu olhar para o teu conhecimento, para a tua rotina, para a tua gestão do tempo e como você aprende. Ajustar todos esses padrões na tua semana, certo? É uma outra pegada. Mas aqui você está tendo de graça essa informação. A informação já é sua. Eu estou escrevendo um livro sobre isso, que é um segundo nível. Livros são coisas muito baratas, 27, 30 reais, só que é muito valor. Ou seja, a estratégia do livro é ele ser over delivery, onde você cobra pouco, só que entrega muito. Livro é fácil de vender e é fácil de subir tua autoridade. Então ele é um produto que dá um certo trabalho, não é tão fácil assim escrever um livro. A gente vai entrar nessas temáticas de escrita mais adiante, só que aqui eu quero te deixar claro que é um elemento super estratégico de um capitalista intelectual. Os capitalistas intelectuais que têm livros tendem a ter muito mais autoridade, porque você é convidado para podcasts, você tem um elemento onde a pessoa passa mais tempo com você. Uma coisa é você ver um vídeo meu de 15 minutos. Você não vai criar uma conexão verdadeira. Outra coisa é você passar 1, 2 semanas lendo o meu livro, tendo acesso aos meus pensamentos ali. Você vai se conectar muito mais comigo, certo? Porque relacionamento é tempo, né? Relacionamento é atenção. Quando você está lendo um livro, é só eu e você. Aqui provavelmente está vendo esse vídeo sem muito foco, já vai ver outro vídeo em seguida, ou está distraído agora, né? Então, nada disso vai criando um relacionamento muito próximo. Então, só do conteúdo gratuito para o livro, eu já subi o valor em que? 37 vezes, 30 vezes. Por quê? Porque eu tô te cobrando nada e no livro eu vou te cobrar, sei lá, 27 reais se você quiser comprar, né? Que aí conecta muito com o que eu falei no último vídeo, né? Sobre a diferença entre ser um seguidor que não paga nada, ser um consumidor que compra um produto barato como um livro e ser um cliente, né, que é alguém que avança para mentorias e os outros níveis e continua comigo no longo prazo, certo? Então aqui a gente já começa a filtrar a nossa audiência. Então é um produto bem legal para iniciar. Depois do livro a gente pode ter um workshop, um GPT, uma template de 97, 147 reais. Só que é o mesmo conhecimento, só muda a aplicabilidade da informação. O próprio livro você pode escalar ele como? Você pega o conteúdo do livro, cria um audiolivro, é um outro jeito de consumir. Você pega o conteúdo do livro e cria um mini curso de uma semana com o conteúdo do livro, é um outro jeito de consumir. Então você pega o mesmo capital intelectual e só muda algumas variáveis e você já consegue escalar ele, certo? A gente vê isso direto, pessoas que lançam livro já lançam audiolivro, ou lança livro e já lança um curso daquele livro, também funciona, né? Então, são maneiras. Também tem aqueles casos que a pessoa lança um livro e lança um planner. O Bullet Journal tem, o Hábitos Atômicos tem. Ou lança o livro, lança um aplicativo. Também são coisas que está pegando o mesmo conhecimento e está monetizando de maneiras diferentes. Um GPT, por exemplo, ele não vai ser alimentado por conteúdos diferentes. Você vai pegar todo o seu capital e vai alimentar um GPT, um assistente GPT que pensa como você. Já é o mesmo conhecimento, só que entregue com o GPT. Aí a pessoa pode perguntar coisas, pode ter insights seus com base no contexto do dia a dia dela. Já tem um outro valor, porque aqui a gente já está economizando tempo, ela não vai ter o trabalho de ficar semanas lendo um livro, né? Então ela tem algo mais imediato, mais acessível. E por ser mais imediato, mais rápido, vale mais que um livro, por exemplo. Então a gente pode cobrar ali 97, 147, certo? E aí a gente vai subindo as escalas. Digamos que você queira criar uma escola, uma comunidade.
Aí já entra um outro valor. Além do conteúdo, você vai ter suporte, provavelmente uma mentoria mensal, provavelmente acesso à comunidade, ao grupo inteiro, de mais pessoas com a mesma dificuldade ou de mais pessoas que podem te ajudar de uma forma mais imediata. Aqui te dá mais certeza que você vai conseguir aplicar aquela informação, porque agora você tem parceiros. Só por trazer esse fator novo, sem aumentar o conhecimento, a informação, pronto, você já tem um outro fator que você aumenta a tua capitalização. E aí depois vem as mentorias, consultorias. Mentoria você pode pegar o teu conhecimento em 4 ou 5 passos e simplesmente entregar o teu tempo de maneira individualizada. Ou seja, você vai ter acesso ao meu conhecimento direto da fonte e de forma personalizada, porque é um conteúdo único, porque agora eu estou olhando para o teu ângulo, para a tua perspectiva, que é algo que você não vai ver nas outras escalas. Aqui eu não estou falando da tua rotina, eu nem te conheço ainda, né? Não tem como eu personalizar para você. Eu só sei o que você se interessa, mas eu não sei como é a tua vida, quais são seus desafios. É para isso que existe uma mentoria, para fazer análise, diagnóstico. Então, estou entregando não um conhecimento novo, a gente vai rever os conceitos que você já viu aqui no YouTube, só que agora aplicado à tua realidade, certo? Então já tem muito mais valor, porque agora você tem acesso ao meu tempo exclusivo, ao meu suporte exclusivo, a ter a minha personalização na tua vida. Então é diferente, é um valor muito mais caro, certo? Porque você está tirando recursos de mim também, né? Então, tá entendendo a sacada? Como que é a rotina de um capitalista intelectual? Se eu te mostrar minha agenda hoje, você vai ver claramente. Eu tenho tempo para conteúdo que é menor do que meu tempo para mentorias, por exemplo. Eu tenho muito mais tempo disponível para mentorias. Por quê? É onde eu alavanco mais o capital do meu conhecimento. É onde o meu intelecto vale muito mais com a mesma hora gasta, né? É uma relação de investimento de tempo versus resultado, né? Então é custo pelo benefício. Então você tem que calcular essas coisas. Mas aqui eu já te mostrei como eu saí do zero, né? Ou seja, de conteúdos assim que são gratuitos e vou escalando de várias formas. A minha própria newsletter, que também é de graça, eu posso ter uma versão paga dela, né? Então é o mesmo conhecimento, só que na versão paga eu entrego um pouquinho a mais. Eu entrego mais estratégias, eu entrego mais estudos de caso, né? E isso faz a pessoa querer pagar, porque ela já gostou da versão gratuita daquilo ali e ela quer pagar agora, tá? Então agora eu quero que você pense essa semana em fazer o quê? Em olhar para o teu capital intelectual, parar de ficar consumindo livros para deixar jogado na estante ou em muito volume, assuntos muito diferentes, e comece a olhar para a tua categoria. Qual é a categoria que você quer criar? Qual é a categoria que você já está, né? Essa questão da categoria, ela é muito importante, porque se você se torna o rei de uma categoria, você se torna insubstituível. Se você se torna insubstituível, você vai crescer muito, porque hoje em dia muitas das carreiras já estão sendo substituídas pela IA. Essa é a grande realidade. Se você não quer ser uma pessoa substituível, você tem que se tornar uma pessoa que a IA não consegue copiar, que a IA não tem acesso àquele tipo de conhecimento. Ela tem acesso talvez aos teus conteúdos grátis. Alguém pode te clonar, pegar todos os teus conteúdos, fazer um clone de você. Mas não vai ter acesso a partes da tua história, partes da tua visão, do teu modelo mental que você nunca compartilhou. Isso você só compartilha em coisas privadas, em comunidade, ou então no seu livro, ou então na mentoria, certo? Então olha para a tua categoria, para de consumir aleatoriamente, começa a consumir com intencionalidade para criar uma nova categoria. Grande abraço e a gente se vê no próximo episódio.